Olá, consigo não rir. pessoas! Ela sempre faz alguma coisa. Estamos de volta. Que bom que você está aqui novamente, porque nós voltamos nesta quinta-feira para dar sequência. Eu tô viva. Eu tava quase morrendo no último episódio. Deixa eu só lembrar para você que você está no Prosa Positiva, o melhor podcast do universo, sério, porém divertidíssimo. Eu ia falar outra coisa, mas é isso. Eu, que sou a Ana, e a minha sócia, a Luana Cunha, aqui para dar esse tom leve, divertido, porém baseado na ciência, porque nós somos assim. Mas para você que está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Nós somos um podcast diferente, em que a gente traz a ciência de uma forma leve e divertida para você entender todos esses BOs que estão acontecendo nas nossas vidas. Comecei assim porque nós estamos falando desse tema chamado burnout. Eu fiquei 2 episódios, assim, 2 quinzenas, gente, treinando isso. Mas para a gente falar do quanto que isso hoje tem... Eu tô tentando fazer o meu trabalho sério aqui. A parte executiva da coisa, mas... Pronto, eu tô fazendo a minha super bem, quer rir. Ai, Exatamente. gente, eu não posso rir. Se meu dentista ver, ele vai ficar chateado que eu tô cuidando aqui do... tá. da Mas ATM. voltando, se liga aí que essa é a parte 2 do episódio, do nosso último episódio da quarta temporada. Acredite, nós sobrevivemos. Vamos para a quinta. Isso é maravilhoso. E aí, na primeira parte, nós falamos sobre o que é, o que não é o burnout. E começamos a falar, porque ele tem 11 estágios. Pensa num negócio, num BO complexo. Uhum. Pode parecer fácil, porque a gente pode, inclusive, confundir um leve cansaço, uma missão importante que nós entregamos. A gente pode confundir isso com realmente a síndrome aí do burnout, que já foi classificado em 2022 pela OMS como uma como uma patologia ocupacional. Então, Exatamente. Se liga, porque a gente vai dar continuidade. Não deveria esquecer e não esqueci. Para você que está chegando aqui agora, vai lá no nosso Instagram, @cdperma com H no final. Nos segue, nos acompanha para você maratonar no Spotify e no YouTube todos os 22 episódios que já estão lá preparados e prontos para você. Sigamos, porque nós temos ainda um BO grande para falar aqui quando a gente fala de burnout, que é justamente essa questão do esgotamento físico e mental. A gente está seguindo agora para o 5º. Exatamente. A gente está seguindo para o 5º estágio, que tem a ver com valores pessoais. Que relação é essa que a gente... O que acontece? Como foi que ele conseguiu abocanhar isso da gente? Fácil. Quando eu chego nesse 5º estágio do esgotamento, o meu... Lembra da autoestima? Sim, que a gente conversou? que era o primeiro estágio. A aceitação. Isso. E a Buscar gente tem por um aceitação. episódio que fala sobre autoestima, e a autoestima é o valor que a gente dá pra gente. Sim. Nesse estágio, o meu valor é medido pelo meu trabalho. Eita! Então deve ter muita gente aí com uma grande dificuldade nesse momento. O meu trabalho é aquele ambiente que delimita o meu peso, o meu valor. O quanto eu sou bom ou não. Então, não são mais as questões... Não adianta a minha esposa falar, não adianta o meu pai falar, não adianta o meu irmão falar, os meus amigos falarem o quanto eu sou bom. Isso não vai ter peso, porque a minha estima ela vai estar relacionada à minha condição laboral. É o quanto eu estou valendo lá que determina o quanto eu vou valer para o mundo. E se eu não tenho esse reconhecimento e esse valor no campo do trabalho, fica mais difícil e vai contribuindo aí para o negativo na situação. Logo uso essa palavra negativo, logo eu vou para o 6º estágio. Boa. Que é um estágio de negação, impaciência e irritabilidade. O meu convívio social começa a perceber que os meus conteúdos, a minha fala, o que eu tenho para entregar neste viés está todo relacionado ao trabalho. E aí eu tô mais irritado, eu tô mais impaciente, as pessoas querem conversar e falar comigo sobre outras coisas e eu não tenho esse repertório, porque eu estou lá nos estágios anteriores abrindo mão dessas questões sociais. Aqui eu já começo a caminhar, inclusive, para o 7º estágio, que é o do afastamento social. Aí eu já não quero mais falar com ninguém. Eu estava olhando aqui, eu acho que do 6º estágio
pro 12º. Só ladeira abaixo. É, ladeira abaixo, e essa questão do impacto na vida fora, pessoal, social. Uhum. Então, não só as pessoas já notam, como você também, como eu, enquanto indivíduo, também começo a perceber que o negócio... E a sua vida, ela passa a girar e a existir em torno do trabalho. As outras coisas, elas perdem, os teus outros papéis perdem o sentido. Valor. Lembra que a gente falou, você é um profissional, você é mãe, você é estudante, você é filho, você é isso. Esses outros papéis, eles deixam de ter relevância e importância, e eu só priorizo aquele. Por isso até que a gente consolida como uma patologia ocupacional. Sim. Porque as outras coisas deixam de existir. Não é mais o estudo, não é mais a esposa, não é mais o filho, é única e exclusivamente o trabalho. Então, o 5º, 6º e o 7º estágio, eles estão assim, juntinhos. Eu passo a me reconhecer pelo valor que eu tenho no trabalho, eu começo a ficar mais impaciente, irritado no meio social, porque eu só tenho esse conteúdo para entregar. As pessoas começam a me dizer isso, começam a me falar isso, e aí o que eu faço? Eu me afasto, eu me isolo. Ninguém me entende. Eu tô estressado no trabalho, você não entende, você não compreende, eu não tô pra brincadeira, eu não tenho tempo. Então, como as pessoas que vivem ali ao teu redor, elas vão demandar dos teus outros papéis e você não tem como entregar, você se isola. Boa. E esse isolamento começa a apresentar para o mundo uma mudança drástica no teu comportamento. Aquela pessoa que antes tinha tempo para outras coisas, que ria, que se divertia. Que era mais extrovertida, nesse momento começa a se fechar. Não precisa nem ser extrovertido, porque quando a gente fala em extroversão, as pessoas podem imaginar que os introvertidos não vão... Os tímidos não podem passar por isso. Isso, e sim. É que realmente, imagina uma condição de trabalho normal, e vamos usar um normal aí, já um pouquinho fora do normal, é a gente dedicar mais de 8 horas do nosso dia para o trabalho, é a gente, sim, no final de semana fazer uma atividade ou outra, é sim encontrar com as pessoas do trabalho e conversar sobre o trabalho. Coisas. Não, numa condição normal você até faz isso. Ok, sim. Mas você tem na tua rotina, você inclui na tua rotina outras atividades. Quando essas outras atividades elas são excluídas e a sua rotina passa a ser em torno das questões laborais, aí as pessoas começam, inclusive, a perceber essa mudança no teu comportamento. Você já não vai mais para academia se ia antes, você já não estuda mais se você estudava antes, você já não lê tanto, você já não assiste as tuas séries porque você está cansado, você quer dormir. Então, você vai tirando coisas do cotidiano e as pessoas começam a perceber essa mudança drástica aí no comportamento. Isso. Caminhando aqui para os últimos, né? E aí a gente chega nessa despersonalização, que a gente... Fica mecânico. Piloto automático. Isso. Então, você... Em algum momento, você já pode ter passado por isso na sua existência, né? Na sua vida. Então, você acorda, toma banho, escova o dente, bota a roupa, vai pro trabalho, quase morrendo. Passa dentro desse ambiente esse alto nível de estresse, o seu corpo sempre preparado para reagir a alguma coisa, esses sintomas físicos acontecendo, não tem uma válvula de escape, você já não socializa, não utiliza os teus outros papéis, você chega em casa, dorme, come e dorme, acorda o mesmo ciclo, então você vive a mesma atividade o tempo todo, o dia todo, da mesma forma. E aí lembra, isso, qualquer coisa que entre numa continuidade exagerada, ela se torna patológica, né? Se torna uma doença, uma patologia. E aí você começa a ter esses sentimentos de vazio. O que eu tô fazendo? Qual que é o meu propósito? Que tá faltando alguma coisa, nada mais te preenche, nada mais você traz já não bem-estar. Cria mais conexão com aquilo que você está fazendo ou vivendo, né?
nesse vazio existencial é quando a gente chega numa crise depressiva ou numa crise ansiosa. Então, o burnout ele pode, inclusive, desdobrar para esses dois, né? Para essas duas outras. Não é se desdobrar para os dois outros transtornos, é porque eles estão contidos no burnout. Eles vão ser sintomas desse esgotamento. Então, ou evoluir para uma depressão, Sim. ou evoluir para uma ansiedade. E se isso tem uma continuidade, né? Você pode chegar aí ao diagnóstico, que é o último nível, já o último estágio é o estágio do diagnóstico. E esse diagnóstico, ele é um grande desafio. Por quê? Como esses estágios que a gente trouxe, eles estão todos Atrelados, interligados. Sim. Você não consegue ver quando um termina e o outro começa, um termina e o outro começa. Quando que a gente começa a olhar isso como uma doença? Quando a gente já está lá no último, que é a depressão ou a ansiedade. Então, eu já estou vendo um sintoma que já é uma patologia surgindo. E aí é nessa hora que, né, você acorda de manhã com o coração batendo mais forte, aquela sudorese que a gente falou ali no episódio anterior. Você acha que vai morrer, vai para o hospital, aí chega no hospital, o médico fala, não tem nada não. Tá aqui um F para você, né, um CDF aí de algum tipo de transtorno de ansiedade ou de depressão. Vai para casa 15 dias de atestado. Para quê? Para tirar a pessoa daquele ambiente. Daquele ambiente, exatamente. Porque nesse momento em que você vai, sei lá, num posto de saúde, numa emergência, aquele profissional ele não consegue dizer se aquela tua resposta está associada a uma condição pessoal ou uma condição laboral. E lembra que a gente não dissocia essas duas coisas? Sim. Então, precisa existir uma investigação muito exaustiva para entender o ponto dentro da organização que possa ter te levado àquilo. Senão, eu vou associar isso a uma outra condição, a uma condição até pessoal. Eu tenho Bacana, interessante essa observação. Eu acho que eu posso compartilhar, a gente não está falando de nomes, né? Mas eu tenho um paciente que tem uma condição pessoal, né, de autoestima, enfim, de buscar sempre nas suas relações essa aprovação. Quando ele entra num ambiente corporativo, ele desloca essa necessidade da aprovação para as suas figuras de autoridade. Né, dentro da organização. E aí é interessante ver como isso se desdobra. Porque em algum momento, esse meu paciente, ele teve o seguinte insight. Falou assim, Lu, parece que é só comigo. Se eu tô conversando e ouvindo as outras pessoas e essas coisas só acontecem comigo. Eu tô doente, eu não consigo ir no médico. Porque sempre que eu tenho que ir no médico, aparecer alguma coisa para fazer na empresa e é muito importante. E no meu julgamento, é muito importante que eu fique lá. E se eu não fico, se eu vou para o médico, eu vou muito culpado. Eu vou me achando um profissional muito ruim. Eu fico pensando o que o meu chefe está achando daquilo. E quando eu volto, qualquer olhar que ele me dê, eu já estou imaginando que é algo muito ruim. Eu não consigo mais fazer as minhas entregas. Isso aqui era super fácil. Antes eu fazia... Tranquilo. Não consigo mais. Eu não estou conseguindo dormir. Né? Minha esposa já olha para mim e fala que eu ando muito irritado. E todas as vezes que ela fala que eu estou muito irritado, isso me dá uma raiva, me toma de um jeito que eu não consigo explicar. E aí eu fico mais agressiva, eu fico mais duro. E aí eu já não estou mais nem falando com ela. Eita. E a gente vinha conversando há bastante tempo sobre aquele cenário. Porque, vamos lá, gente, existe uma atuação da empresa. A empresa, e a gente fala disso há bastante tempo,
proporcionar para o teu colaborador um ambiente de trabalho saudável e positivo, onde ele vivencie e experimente o bem-estar, vai fazer ele te entregar muito. Entregar para o teu colaborador um ambiente hostil, de alta cobrança, de exposição, vai fazer com que ele entre em um desses estágios. Ele precisa estar em todos para ele gabaritar, mas um ou outro ele vai sempre entrar. Começa por algum desses aqui, isso em algum momento isso vai acontecer. A gente estava até conversando aqui no intervalo, poxa, eu já vivi essa experiência numa empresa. Não necessariamente você evoluiu para um transtorno. Cheguei no último estágio. Mas você assim, percebe. O primeiro, o segundo e o terceiro tava ali juntinho. Eu disse, nossa, e às vezes com tão pouco tempo. Você percebe. De tão intenso que todo esse clima e essa prática não saudável da empresa pode te levar. Exatamente. E tudo muito rápido. Esse desdobrar aí, né, desse paciente que eu acompanhei por um tempo, foi a gente perceber o seguinte: ele amava fazer aquilo. Ele sempre amou fazer aquilo. Mas dentro desses contextos tinha mais sofrimento do que bem-estar. E não tinha um impulso da tomada de decisão. Porque, vamos lá, a empresa ela pode contribuir, ela pode favorecer esse ambiente, mas você tem uma responsabilidade muito maior que é sobre você mesmo. Se a gente identifica, se eu entendo que aquele espaço está me trazendo esses malefícios, qual que é a lógica de eu permanecer lá? O quanto que vale estar lá? Estar lá, permanecer naquela situação ou naquele contexto. Coisas que eu ouvi. Lu, é difícil, eu preciso do dinheiro, essa era a posição que eu queria chegar. O que meu pai, minha mãe, meu marido ou minha esposa vai dizer. Essa é a empresa dos sonhos de muita gente. E se eu falar Tem que eu não quero mais estar aqui... Tá bom, todas essas condições são condições que você vai discutir, vai conversar, vai entender... Em algum momento, essa pessoa estava nesse piloto automático tão intenso que ela conseguiu sofrer 2 acidentes de carro na mesma semana. Simples. Nossa. De estacionar o carro e não estar prestando atenção e bater. Coisas muito simples. E já vivenciando, né, esse estágio de tristeza mais prolongada, essas crises, esse corpo falando, né? Aí dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá isso, dá aquilo. Em algum momento... Como, né, psicóloga, eu falei, 5 dias em casa. Eu preciso que você saia desse ambiente para ter o mínimo de regulação para a gente entender se está lá. Se é lá mesmo. Isso. E se é lá, dependendo do tempo de exposição que você está naquela empresa, pode não estar associada àquela empresa. Entende? Okay. Você vem fazendo esse histórico. Trazer isso de outras, exatamente, de outras jornadas ali, de outras empresas por onde eu passei. Então, dizer que foi naquela empresa também é um outro desafio. Isso é muito recente. Você falou que entrou agora em 2022. Então, tem muitas condições que a gente precisa olhar. E esse meu paciente acabou, né, foi encaminhado para o psiquiatra, e o psiquiatra falou, olha, 15 dias, tira ali o da sua psicóloga, pega o meu, e óbvio, não tem como, a gente olha o atestado, a gente não vê lá, é um burnout, a gente vê que é eu lembro que nesse caso estava até transtorno adaptativo. Ok. Né? Tá, não há uma definição, não tem uma especificidade. Daquilo. E durante 15 dias que essa pessoa ficou em casa, que esse meu paciente ficou em casa, de um processo longo, né, de autoconhecimento, da gente estar conversando sobre esses pontos, olhando esses estágios. No 10º dia, esse meu paciente me falou, era isso. Não faz sentido. É realmente uma excelente empresa. Eu não posso dizer que é meu líder, ele está me entregando aquilo que ele pode me entregar. Tem coisas boas, tem coisas ruins, mas eu não estou cabendo naquele contexto. Eu quero continuar fazendo essa entrega. Isso é o que eu amo, mas eu quero fazer essa entrega de um outro jeito e num outro lugar. Não ia caber lá. E aí toma a decisão
De sair. De sair. E quando você sai, tem outras 1000 consequências que estão atrás disso, que é o teu medo do que eu vou fazer, o que as pessoas vão dizer, né? As inseguranças e qual as que é o meu incertezas. próximo passo. A gente já tomou essa decisão em Sim, algum momento na nossa sim. carreira, né? Olha, a gente ama isso, mas a nesse gente não momento, quer mais a gente aqui. vai abrir mão. A gente quer ir em outro lugar. Então, talvez para a gente até caminhar aí pro finzinho, o burnout tem uma contribuição muito grande das organizações, mas lembrem-se, as organizações elas são feitas por pessoas. Então, às vezes, num lugar, numa área, com uma pessoa, não é toda Não é a empresa inteira. né? O corpo que compõe. E as empresas podem fazer movimentos interessantes, inclusive liguem para a gente, que a gente tem um programa incrível de segurança psicológica que pode te ajudar a desenhar, Florescer. chamado Florescer, que até no livro a gente fala que aí é o florescimento incrível. O que as empresas podem fazer para propiciar esse ambiente ou diminuir ao máximo essas condições. Mas não importa diminuir ao máximo essas condições se eu não assumo o meu papel e a minha responsabilidade com relação à minha saúde mental, à minha saúde física e às entregas que eu posso fazer, né? Bem lembrado. Então, porque senão a gente vai querer uma receitinha de bolo e não tem. Às vezes eu tento fazer comparações com coisas mais objetivas para que fique claro para as pessoas. É como se eu sofresse um acidente de trabalho, não sei se nem um acidente de trabalho, mas me machuquei, tô com um problema no ombro, que foi causado por alguma coisa dentro da empresa. Eu não vou na fisioterapia. A empresa não pode te botar no colo, te levar lá e ficar esperando, olhando para você, terminou, ótimo. Não, esse é o seu papel, é o seu corpo, é a sua saúde. Eu volto para a empresa, e pode ser essa ou outra, e eu sei que eu tenho um problema no ombro, e existe um recurso que a empresa me deu para eu não machucar o meu ombro, mas eu escolho não usar esse recurso. Então, esse recurso a empresa está trabalhando em programas de saúde mental, desenvolvimento de liderança, segurança psicológica, tem lá as ferramentas e eu escolho não usar. Não participo. Não faço parte das rodas de conversa. Não mudo. Não compartilho, não promovo mudanças. Pronto. Então, eu não estou fazendo a minha parte. Eu preciso entrar num processo terapêutico. É legal conversar com alguém de fora do contexto. Tá aqui no teu plano de saúde. Não, mas eu não vou. Terapia, não. Bem, todos os preconceitos eu acho que a gente eu tinha que ter colocado aqui no capítulo, depois do florescimento, no final, bem grande, assim, faça terapia. Porque, né? Em letras garrafais, grifado de canetinha. Porque, de verdade, ó, pra gente seguir aqui pra finalizar, quando nós levantamos o tema, não foi só por causa do livro, muitas pessoas, e vira e mexe, vocês veem nas nossas redes sociais, que nós estamos perguntando sobre o que vocês gostariam que nós trouxéssemos. As pessoas perguntam muito no sentido de, e o que eu faço, então, eu, pessoa, fora isso que a Lu falou, né? Essa questão do fazer as escolhas mais de forma consciente, boas escolhas, autoconhecimento, autocuidado. Tem uma coisa aqui no capítulo que eu estava olhando que me chamou muita atenção, que é você entender quais são os seus limites. Mas se eu não tenho, ou se eu nunca busquei por autoconhecimento, eu talvez não consiga entender isso. Então, assim, realmente, se eu não tenho essa percepção, até onde eu posso ir, ou quanto que eu posso aguentar, eu vou seguir. Só que eu vou seguir a que custo. E aí tem uma outra coisa que eu queria deixar aqui só como ponto de reflexão. Eu também, esses 5 minutos vão ter que durar, porque eu tenho coisas para falar agora. Eu quero falar, vai. O quanto você dá importância, o quanto que tem peso para você, por exemplo, seus afetos. Porque uma coisa é quando você não toma a decisão por ir fazer a fisioterapia para você ficar bem novamente. E aí você sai da empresa, vai para casa. E essa indisponibilidade física, esse cansaço, esse esgotamento, essa irritabilidade, né? Afeta só você? Não.
Não afeta só você. Sabe quem afeta? Muito. Hum. As nossas crianças e os nossos Oh, adolescentes. Família, né, Que gente? vão pra Você chega em casa, onde? até o cachorro, coitado, recebe o dele. Lembra? É sempre cíclico. Então, imagina essa condição, eu chego em casa, não consigo dar atenção para o meu filho, não consigo fazer uma educação na modalidade da disciplina positiva, uso outros estilos parentais, eu já entrego para minha A criança mudança esse comportamental que o burnout gera pacote. impacta também no estilo parental. Porque, de repente, você tinha um estilo parental colaborativo. E naquele momento em que você está nesse estado de adoecimento, porque vamos reconhecer, isso aqui é um estado de adoecimento. Esse estilo muda, porque você está sem paciência, você está irritado, ou seja, você realmente não consegue se autorregular com facilidade. E aí vem todos esses impactos. Que vai fazer com que esse adolescente, essa criança no futuro entrem no mercado de trabalho esperando o quê? Serem aceitos, validados. E aí, gente, é um ciclo infinito, né, de adoecimento. E uma outra coisa, enquanto você estava falando, que passou na minha cabeça, o processo terapêutico, ele precisa ser enxergado. Se é difícil você falar que você está indo para terapia, fala que você está indo para mentoria. Muda o nome, querido. Sinônimos. Bota um negócio diferente. E eu não. E como psicóloga, isso não me machuca. Não machuca o meu ego. De alguém falar assim, eu tô fazendo mentoria com a Luana, enquanto, na verdade, você tá fazendo seu processo terapêutico. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Porque, cara, você pode estar sofrendo, mas você pode ser quem está fazendo sofrer. É verdade, a gente não levantou essa hipótese. Você pode estar sofrendo, alguém está trazendo essa dor. Lembra, as empresas são feitas de pessoas. Ou você é quem está fazendo sofrer. E só se percebeu agora, acompanhando a gente aqui nesse episódio. E aí, se eu faço... Eu tenho a máxima de que se eu entrego... Aquilo que eu entrego para o mundo é aquilo que transborda em mim. Se transborda em mim, eu recebi isso de alguém ou de algum lugar. Então, esse momento, inclusive ou principalmente se você se considera saudável. Eu estou bem, eu não tenho nada disso que elas falaram em nenhum dos 22 episódios. Vá você para esse processo de autoconhecimento e de descoberta. Porque você pode ser a pessoa que vai modificar com estratégia esse cenário. Então, só tem ganhos. Aonde é que a gente... Cadê? Tem uma placa aí? Tu me deu uma placa de 5 minutos. Vamos fazer uma placa? Faça terapia. E aí a gente levanta aqui pra galera. É isso aí. Porque é o que vai fazer a diferença. É verdade. E aí pode ser Compre a o estratégia para romper todo esse ciclo aí, ó. Gente, o livro tá aqui, Burnout, Aspectos Científicos e Organizacionais no Trabalho. Dá um oi pra gente aí pelo Spotify, ou então pelo YouTube, ou no nosso direct lá no Instagram. Pede lá o link que a gente coloca, compartilha com você. E presta atenção nisso, porque você merece ser feliz com saúde. Exatamente. Então vamos olhar isso. No dia deste episódio, a gente grava os episódios, tá? Pra quem não percebeu, a gente grava esses episódios. Tem bastidor pra isso. E eles vão ao ar aí no momento oportuno. No dia desse episódio, sempre sai um videozinho, a gente vai colocar lá uma caixinha. Manda as suas dúvidas, as suas perguntas, que daí a gente, nesse dia, vai lá e responde para você, fala um pouquinho mais, porque esse é um tema que realmente contribui para a nossa saúde e para o nosso bem-estar, porque a gente é íntegro. Então, eu preciso estar feliz na minha casa, mas eu também preciso estar feliz com essa contribuição produtiva que eu faço para o mundo. Pessoas que não trabalham, que não são produtivas, que não fazem essa entrega, elas também adoecem. Então, o trabalho faz parte da nossa existência. Sim. Ele é importante, né? A gente cresce também
para fazer isso. Então, a gente pode contribuir e ajudar dessa forma. Beleza? Eu queria deixar um recadinho do coração para nós encerrarmos essa 4ª temporada com muito amor. Acabando. Encerrar a 4ª temporada, deixa eu contar aqui. Eu ainda vou estar com 37 anos. Na 5ª temporada, eu já vou estar com 38. Antes dessa declaração, eu queria dizer que hoje, nessa gravação, é às vésperas do dia do psicólogo. Isso. Né? Então, nós queremos deixar aqui uma mensagem de amor e de paixão. Vocês vão ouvir isso lá em setembro, viu? Mas por isso que eu tô dizendo, Que hoje dia aqui, é agora hoje? que nós estamos gravando, hoje é 25 de agosto, o dia do psicólogo é 27 de agosto, né? Exatamente. E nós temos profissionais da psicologia no nosso time. Exato, todos são. Todos somos, sempre seremos, mas de formação nós temos a Grace Campos e a Michele Amorim, que é acadêmica assim como eu. Então, as formadas, Luana Cunha e a Grace, e eu e a Michele, que estamos aí nessa jornada 80% de formação, loading. 80% psicólogas, para que a gente também lá na frente possa fazer uma contribuição humanizada e de respeito, né? Exatamente. Através da psicologia. Então, aos psicólogos fica aqui o nosso abraço, o nosso respeito, a nossa parceria, porque nós sabemos o poder da nossa contribuição no mundo. Exatamente. Uma profissão que merece ser valorizada. Porque nós, assim como o universo, somos seres humanos. Então, às vezes, a gente engole um pouquinho da nossa dor, do nosso sofrimento, daquilo que nos causa algum desconforto, para estar íntegro, para ouvir, ouvir o outro, cuidar, dar a mão e caminhar no junto. Sofrimento, na dor e na alegria do outro. Também. E é isso. Então é isso. Fica aqui o nosso recadinho do coração para a galera da psicologia. Hashtag faça terapia. Acabamos de ganhar uma placa. Você que está nos assistindo aí no YouTube. A gente gosta de falta 5. Menina, isso aqui dá uma irritada quando ele mostra, não dá? Aí é quando a gente atrasa, como agora. Aí ele faz a placa, a gente atrasa. Faça então, terapia. Hashtag faça terapia. E é isso. Fica por aqui a nossa 4ª temporada. E se liga, porque a 5ª temporada tá vindo aí, cheia de novidades e com temas extraordinários. Partiu, vamos! Beijo. Tchau, tchau.